Olá, sou aluna do curso técnico de Segurança do Trabalho do Colégio Brasílio Vicente de Castro. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Andréia Belo e Jéssica Jética. Nós iremos falar sobre o trabalho em condições hiperbáricas, segundo a norma regulamentadora 15 do anexo 6. Primeiramente, vamos saber a definição de trabalho em condições hiperbáricas. São atividades que expõem o homem a condições de pressão superior a uma atmosfera. Como, por exemplo, na construção civil, mergulhadores e homens-rãs, trabalhadores de minas, escavadores, pescadores de ostras e lagostas, metroviários e petroleiros. Para entender melhor como funciona o trabalho em condição hiperbárica, é necessário primeiramente compreender o que é pressão atmosférica. O poder de atração que faz as coisas caírem se chama gravidade. Este mesmo poder de atração faz com que a atmosfera, ou seja, o ar, que é a mistura de várias substâncias gasosas, também fique presa à Terra. O ar preso à superfície da Terra acaba exercendo uma força sobre tudo que se encontra sobre o chão, inclusive nós, seres humanos. Essa força exercida sobre tudo é chamada pressão atmosférica. Nós estamos tão acostumados à pressão atmosférica que nem sentimos. Mas para provar que ela existe, vamos realizar um experimento muito simples, com um copo, água e uma folha de papel. A pressão atmosférica age em tudo e por todos os lados. Por isso, quando o copo foi virado de cabeça para baixo, não caiu nem a água nem o papel, pois a ação da pressão atmosférica sobre o papel de baixo para cima é maior do que a pressão de cima para baixo. Depois de um tempo, a água acaba molhando o papel e o papel se movimenta para dentro do copo, e com isso ele deixa entrar mais ar, o que aumenta a pressão para baixo até a água cair. Com isso, prova-se que a pressão atmosférica existe. A pressão atmosférica depende do lugar em que estamos. Por exemplo, em São Paulo a pressão é menor que em Santos, e na praia o valor da pressão é maior, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão, e quanto menor a altitude, maior será a pressão exercida. Os efeitos mais comuns na mudança de altitude no corpo humano são sonolência, tontura e a sensação de estar com o ouvido tampado, mas isso se normaliza quando o organismo se adapta à nova pressão. O anexo 6 da norma regulamentadora 15 representa os requisitos de segurança para o trabalho sobre ar comprimido e trabalhos submersos, que são enquadrados com atividade insalubre de grau máximo. Trata dos equipamentos necessários ao trabalho, as condições sob a qual o colaborador pode ser exposto, documentação necessária, exames médicos e principalmente a forma correta de compressão e descompressão para este tipo de trabalho. Profissionais que atuam em condições hiperbáricas geralmente desenvolvem atividades ligadas à construção civil pesada, como pontes, viadutos, estradas, túneis e barragens, pois é por esta câmara que os operários passam pelo processo de compressão e descompressão para poderem trabalhar sobre ar comprimido. Logo a seguir, entram em uma estrutura oca que se estende abaixo da superfície da água, ou solo, chamada de tubulão, e descem para uma pressão acima da pressão atmosférica normal. O ar comprimido é utilizado como método de estabilização da escavação e contenção de afluência da água.
Quando é feita a escavação da terra, chegará a um ponto que se encontrará água dos leitos dos rios e dos lençóis freáticos. E como o colaborador irá trabalhar sem que a água entre? Neste caso, é injetado ar comprimido no tubulão ou no túnel onde o colaborador está trabalhando. E dessa forma, a pressão evita que a água entre neste local. Agora, nós iremos assistir um vídeo produzido pelo SESI sobre segurança e saúde na indústria da construção no Brasil, onde é possível ter uma melhor noção de um ambiente hiperbárico. Esse trabalho é para quem gosta de viver sob pressão. No tubulão de ar comprimido, os operários ficam sob uma força atmosférica maior que a normal. E para voltar ao ambiente natural, é preciso passar por uma cuidadosa descompressão. A equipe deve estar sob a responsabilidade de um encarregado pelo ar comprimido. Ele exige que os operários andem seguros e na linha, e também dirige e supervisiona as operações. A integridade dos equipamentos deve ser vistoriada todo santo dia. E os dispositivos de compressão e descompressão precisam ser checados antes do uso. Aqui, só pega no batente quem é maior de idade e tem até 45 anos. E tem mais, todo mundo deve passar por exame médico periódico. Antes de começar mais um dia de trabalho, os operários são avaliados pelo doutor. Se tiver sinal de doença, principalmente respiratória, não pode entrar. Tomou uma cervejinha ou aquela caipirinha? Quem está lá dentro não pode ter uma gota de álcool no sangue. É importante que existam instalações apropriadas, com assistência médica, área de recuperação, alimentação e higiene individual. Como podemos perceber, o trabalhador está exposto a uma série de riscos, principalmente no que refere à descompressão. Existe uma forma correta para realizar este procedimento, de acordo com o tempo e a pressão no qual o colaborador foi exposto. Vamos ver agora uma tabela relacionada ao mergulho, que também está lá no anexo 6. O indivíduo que trabalhou a 90 metros de profundidade, se a cada 10 metros é 1 atm, então tem 1 atm da atmosfera e mais 9 atms na água. Portanto, um trabalhador a 90 metros de profundidade está submetido a uma pressão de 10 atms. Digamos que esse trabalhador trabalhou 180 minutos, ou seja, 3 horas a 90 metros de profundidade. Aí vocês vão ver que ele vai ter que subir até 60 metros e parar por 6 minutos. Tem que subir até 57 metros e ficar 8 minutos, e assim por diante. Vejam que ele vai ficar 20 horas para descomprimir e subir até a superfície. Agora, nós iremos assistir um vídeo produzido pelo SBT Repórter no dia 1/6/2011 sobre as condições de lagosteiros do Rio Grande do Norte em condições hiperbáricas, onde será mostrado exemplos dos efeitos sobre o trabalhador exposto. Estão preparando nesse momento o compressor, que é um botijão de gás que está colocado aqui, ó, ele liga no botijão de gás no motor do barco. Isso deixa claro o tamanho da dificuldade que é essa pesca da lagosta, que é completamente artesanal, arriscado. O primeiro pescador se prepara, coloca a mangueira que leva o oxigênio em volta do cinto. Equipamentos simples que desafiam qualquer padrão de segurança. Esses brasileiros têm noção do perigo que enfrentam. Mesmo assim, burlam a lei e se arriscam para ganhar a vida. Essa entrada aqui da mangueira aqui, era para ela ter uma rosca a inversa. Inversa para quando ela entrar, não ter o perigo de sair. Quer dizer, quando você descer, existe o risco dela soltar. Existe, do jeito que ela está aqui lisa, a segurança está só aqui nesse lado. Só nesse pedacinho aqui. Usa porque precisa, é o jeito? Sim, porque a gente tudo é pai de família, né, e precisa trabalhar. Mas para sustentar a família vale o risco. Eu trabalhei desde os 17 anos como mergulhador, usando esses aparelhos aqui.
construí a minha casa, criei minha família, tenho 2 filhos. Antes você ganhava por semana 300, 400 reais, né? Chegava a semana de você ganhar até R$1.000. Hoje não vale tanto a pena porque você está arriscando a vida hoje mais por nada. Nesse tipo de pesca, o meio ambiente sofre em dobro. Além do desaparecimento da lagosta, os homens jogam pneus velhos no fundo do mar para atrair o crustáceo. Uma espécie de armadilha chamada de marambaia ou ramada. Vai descer agora, ele vai primeiro encontrar, ele vai tentar encontrar essas ramadas, né, que são os pneus. Ó. Aí a mangueira aqui vai descendo. O mergulhador profissional agora está levando a nossa câmera para mostrar o trabalho do pescador agora lá embaixo, no fundo do mar, para encontrar as lagostas. Enquanto o pescador está ali embaixo, tem um outro pescador que vai soltando uma mangueira. Agora, você sente ele dando sinais ali? É verdade. Quando ele achou a lagosta, ele puxou, deu sinal lá, é que sente. O mergulhador e cinegrafista subaquático Paul Bolfes acompanha o funcionamento da gambiarra embaixo d'água. O pescador desce a uma profundidade de quase 20 metros. Com uma espécie de arpão, ele cutuca as lagostas que se escondem na armadilha feita com pneus. Com habilidade, as lagostas são colocadas uma a uma na sacola improvisada com rede de pesca. Conforme combinado, no final, esse tesouro vivo e proibido é devolvido ao oceano. Foram quase 30 minutos de mergulho. Tá por ali, ó. Tá vendo a bolha ali, ó? Como tá o pulmão aí? Bom, Tá bom? Cheio lá embaixo? não, aí isso, É? a lagostinha É? Pequenininha. miúda. Tudo miúda. Paul, que registrou as imagens, parece não acreditar no que acaba de ver. Muito perigoso, cara. Não vale a pena isso aí, velho. Não vale mesmo. Dinheiro não é tudo na vida, cara. Com certeza. A saúde vem em primeiro lugar, velho. A saúde desses mergulhadores parece ser o que menos importa. Seu Antônio, Samuel, Lindenberg, Marcos Antônio, todos ex-pescadores marcados para sempre. O seu Antônio, ele tem 57 anos, né, seu Antônio? O senhor mergulhou durante quantos anos, seu Antônio? Abaixo de 15 anos. 15 anos. E há quanto tempo que o senhor sofreu esse acidente com o mergulho? É por 10 anos. 10 anos? O que aconteceu, seu Antônio? Conta pra mim. Eu mergulhando, entendeu? Aí quando eu passei o tempo, embaixo d'água, quando eu subi, aí quando eu ficou dormente. Aí lá pra cá eu não consegui mais ir andar. Já vai fazer 4 anos, no dia 24 de agosto. E só saudade, tristeza e nada mais, né? Ele mergulhava sempre? Fazia tempo que ele mergulhava? Quando ele se entendeu, ele pescou. Depois que ele se entendeu para negócio de mergulhar, só era isso. É. O senhor pode acreditar que o mundo para mim acabou. Eu estava eu e um amigo meu, colega meu, e chamei ele para matar um peixe, e o que aconteceu, a mangueira faltou ar, deu uma volta, aí eu olhei, fiquei olhando para ele, ele soltou e subiu rápido, só porque lá era fundo. E eu via que ele não conseguia chegar em cima, e eu fui salvar a vida dele também. Aí você subiu Aí rápido. subi rápido e chegou lá, não aconteceu comigo. Você salvou ele, mas Não aconteceu com você. comigo.
foi no mergulho da lagosta? Foi? O máximo é 1 hora. Vai ser quase 2 horas. A gente, quando acha assim a lagosta, a gente passa mais de 1 hora, a gente chama o outro mergulhador, a gente sobe, o outro desce para pegar a lagosta. Pra gente não forçar muito, né? Aí forcei demais, subi faixa de 5 minutos. Todos perderam os movimentos das pernas, resultado de um acidente conhecido como doença da descompressão. Com as imagens do mergulho dos pescadores no Rio Grande do Norte, a gente decidiu procurar um especialista. E a gente trouxe tudo para o Dr. Eduardo, médico especializado em medicina hiperbárica, né, doutor, e em medicina de mergulho. Doutor, como é que o senhor avalia esse tipo de mergulho, o risco para a saúde? São mergulhos de alto risco, na verdade. A gente observa que eles usam equipamentos que são totalmente inadequados, né? A qualidade do ar é muito duvidosa, é coletada num ambiente que tem contaminação, tem óleo do compressor, tem os gases da combustão do próprio motor do barco. Isso faz um ar de qualidade muito ruim. A gente percebe também que eles mergulham sem saber direito a profundidade e tempo, né? É tudo estimado. E isso no mergulho é muito importante. O nitrogênio que tem no ar, normalmente, ele é absorvido pelo corpo. Quando o mergulhador vai para a superfície, que diminui a pressão, esse gás tem que ser eliminado. É como quando a gente abre uma garrafa de refrigerante e as bolhas saem, né? Então, o corpo do mergulhador, ele tende a botar esse nitrogênio para fora. E uma das coisas que acontece, isso é chamado doença descompressiva. Uma das coisas que acontece na doença descompressiva é começar muitas vezes com dor no ombro, no cotovelo, que é uma doença descompressiva um pouco mais comum, mas que pode evoluir para casos muito graves, como, por exemplo, ter essas paralisias de membro inferior, que aí já mostra que a bolha pode estar cometendo até a própria medula do mergulhador. Um mal que atinge muitos pescadores do nordeste do país. E o que você sentiu assim que você saiu da água? Eu mesmo, pra falar a verdade, não me lembro. Eu sei que eu me apaguei. E quando me acordei, não senti mais nada. Daqui pra cá, sim. Como é que ficou a vida, Samuel? A minha vida ficou de meio difícil, né? O que vale é o senhor estar vivo, né? Como é que é perder um? É muito pesado, o senhor perdeu o filho, é muito pesado, é muito doloroso, né? O senhor sabia que era perigoso? Eu sabia e eu avisava ele, meu filho desde essa pescaria. Subi normal em cima do barco e quando deu uns 10 minutos eu senti a dor na barriga e quando eu me levantei aí eu caí. Eu digo, rapaz, minhas pernas, tô sentindo minhas pernas não, tá dormindo. Aí eu fui ainda, passei 5 horas ainda dando descompressão lá no hiperbárica, mas o médico falou que já era tarde já, a lesão já tinha se alojado na medula já. E aí não tinha jeito mais? Aí ele falou que se eu tivesse chegado 6 horas antes, eu tinha saído, não tinha saído 100%, mas tinha saído com a melhora. E como é que fica a vida depois de uma tragédia dessa? Aí a vida fica meio complicada, logo no começo, mas tudo a gente se acostuma, né? Câmara hiperbárica. Isso aqui é o equipamento mais importante na hora de tentar diminuir aí uma sequela de um mergulhador, né? O mergulhador acidentado ele é colocado dentro da câmara, né, fecha a porta, que é a escotilha, e aí lá dentro joga ar comprimido. A gente vai pressurizando com ar. É como simulando um mergulho. A gente aumenta a pressão para que essas bolhas do mergulhador sejam comprimidas. Esse é o efeito da pressão. E aí a gente faz essa subida controlada para eliminar esse excesso de gás, que na verdade era da bolha, que a gente está conseguindo pôr para fora. Um tratamento mais padrão, mais utilizado no mundo hoje em dia, tem em torno de 4 horas e 45 minutos de tratamento. Quanto mais tempo demorar para chegar para o tratamento de recompressão, pior é a resposta. A gente sabe disso, principalmente nos casos mais graves mesmo, que tem problema na medula, por exemplo. Sem nenhum suprimento de sangue, as células ósseas morrem. Pode ocorrer em vários ossos do corpo, como o ombro, quadril, o joelho, causando dor e posteriormente a necrose do osso. Como método de tratamento tem que ser a medicina hiperbárica, que é um procedimento feito por meio de inalação de oxigênio puro em uma câmara hiperbárica fechada com pressão superior à atmosférica. A oxigenoterapia hiperbárica também é usada como ação antibiótica
para infecções, cicatrização de feridas, gangrena, úlceras e para até diabéticos. A indicação da oxigenoterapia é de competência médica, que irá prescrever o tratamento, a duração e o número de sessões a serem realizadas. Desta forma, finalizamos esse trabalho e esperamos que tenham gostado e até a próxima.